Uma vez mais, eu desejo a você um bom dia, um feliz sábado. Muito obrigado pela sua disposição de estar conosco nesta manhã, através da internet, nos assistindo através do Facebook. Eu gostaria de lembrar você que todo o nosso culto, ele está sendo transmitido a partir deste sábado até o último sábado de janeiro, pontualmente a partir das 10h30 da manhã. Nós encorajamos você, na sua casa, com a sua família, estarem junto de nós, conectados e focados na adoração a Deus nesta manhã. Eu também gostaria de dizer a você que nós estamos, nesse momento, começando uma série de sermões, uma mensagem de Deus para você, que tem que ver com o enfrentamento da realidade. Essa série, que demorará 4 sábados, ela tem que ver com a vida escrita e registrada na Bíblia de José. Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 37. Livro de Gênesis, capítulo 37. Enquanto você abre a sua Bíblia e encontra o texto, eu gostaria de dizer a você também que eu espero que 2022 seja o ano da breve vinda de Cristo Jesus. Do meu coração, queridos, eu espero que o Senhor Jesus rasgue esse céu e possa em sua glória, em sua luz, aparecer a todos nós. No entanto, nós confiamos na sabedoria de Deus em saber e determinar o tempo certo de todas as coisas. Se 2022 ainda não for o ano estabelecido por Deus para a breve volta de Jesus, eu espero que esse ano para você seja de grande proveito na sua vida espiritual. Que você possa crescer e amadurecer na sua espiritualidade. Eu também espero que esse ano de 2022, caso Jesus não volte, seja um ano próspero para você em todas as áreas da sua vida. Eu gostaria de encorajar você, pai e mãe, consagrarem a vida de vocês individualmente. Consagrar a vida de vocês como casal e consagrar a vida dos filhos de vocês. Que este ano nós venhamos colocar, não simplesmente como prioridade, mas como um valor, a consagração da nossa vida ao Senhor. A consagração dos nossos filhos ao Senhor. A consagração do nosso lar. Que todos os dias a Bíblia venha a ser aberta e lida individualmente e familiarmente. Que sábado após sábado vocês estejam conectados conosco ou nos nossos cultos presenciais. Que às quartas-feiras, seja por Zoom ou aqui na Mount Zion, você esteja conosco participando dos cultos de oração. Que Deus dê a nós não apenas um feliz ano novo, mas um ano de bênçãos, de acordo à vontade do nosso Senhor, do nosso Deus. Breve Jesus voltará, esteja preparado. Nesta manhã, queridos, como eu disse a você, nós vamos falar sobre José, a partir do primeiro capítulo que introduz a vida e a história de José. Gostaria de lembrar você que o personagem José, ele toma mais espaço na narrativa bíblica do que os demais patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó. José também vê os seus 2 filhos recebendo bênçãos de Deus com o mesmo status dos filhos de Jacó. Na verdade, os 2 filhos de José, eles também vão dar origem às 12 tribos de Israel. E se nós olharmos bem de perto a história de José, nós vamos notar que José é um personagem que faz na Bíblia, na narrativa daqueles que vieram antes dele, um ponto de virada, um turning point. José é um ponto fora da curva. José é uma verdadeira quebra de paradigmas. Por exemplo, quando nós olhamos para a história de Abraão, embora Abraão seja o pai da fé, homem de Deus, nós percebemos que na vida de Abraão há a mancha da mentira. Quando nós olhamos para a história de Isaque, nós percebemos que na história de Isaque também há uma mancha de mentira. Quando nós olhamos na vida de Jacó, há também a mancha da mentira. Mas a Bíblia não registra nenhuma mentira de José. Quando nós olhamos para Abraão, nós notamos que Abraão teve predileção por um dos seus filhos em detrimento do outro.
Quando olhamos a história de Isaac, nós percebemos que isso se repete. Isaac prefere um ao outro. Quando nós olhamos na história de Jacó, nós percebemos que Jacó também prefere um a outros. Mas quando nós olhamos na história de José, nós não percebemos traço de predileção. Ou seja, José, ele quebra o paradigma familiar. Ele muda a história da sua geração e dos seus descendentes. E nesta manhã, eu gostaria de convidar você a ler juntamente comigo Gênesis capítulo 37, do verso 1 até o verso 5. A palavra do Senhor diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Verso 3. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Queridos, louvado seja Deus pela palavra do Senhor. Eu amo a Bíblia. Eu estou feliz porque nós acabamos de ler a Bíblia. Estou feliz porque nós vamos estudar a Bíblia. E eu oro para que o Espírito Santo possa, através das palavras da Bíblia, ir fundo à sua vida e ao seu coração. Eu tenho dito, nesse momento, todas as nossas atenções e até mesmo a nossa emoção deve se dirigir ao estudo da palavra do Senhor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é fundamentada, baseada, alicerçada na palavra do Senhor. Embora nesta manhã haja um pregador, quem tem que falar, quem tem que ensinar, quem tem que esperançar e confortar o seu coração é a palavra da Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso eu convido você a manter a sua Bíblia aberta aí no seu colo, na sua mão, no seu sofá, na sua cadeira, na sua mesa. Nós vamos estudar a palavra do Senhor. Queridos, o mal não tem a palavra final. O mal não tem a palavra final. E talvez um dos elementos que nos associe como ser humano, um dos elementos que nos faz identificar uns aos outros é o fato de todos nós, em algum momento da nossa vida, termos sido afetados pelo mal. Depois do pecado, o mal se tornou um intruso no nosso meio, inerente à existência humana. Todos nós que chegamos nesse mundo, até a nossa partida dele, em algum momento seremos tocados e assolados pelo mal. Mas eu quero nesta manhã afirmar a você que o mal não tem a palavra final. E a introdução da história de José e tudo aquilo que vai se seguir tem que ver com um tema, tem que ver com um assunto muito bem trabalhado no Pentateuco e no Antigo Testamento e no Novo Testamento como um todo. A verdade é que a história de José e o personagem José incorpora um tema teológico. O personagem José e a sua história estão registrados na Bíblia para dizer para nós como Deus, de forma extraordinária, pode tornar um mal em um bem. Eu vou repetir a você. O personagem José e a sua história incorporam um tema teológico que está no Pentateuco e na Bíblia como um todo. Como Deus, de maneira extraordinária, pode tornar um mal em um bem. Queridos, a história de José, ela começa sendo acionada por duas situações. A primeira das situações, José é o filho preferido do seu pai Jacó. Jacó tem outros filhos, mas ele escancara a sua predileção por José. Um outro elemento que introduz a história de José são os seus dois sonhos, que despertam ira e raiva da parte dos seus irmãos. E a minha pergunta para você é nesta manhã: por que será que houve problemas sobre o fato de Jacó
preferir José a seus outros irmãos. O texto começa dizendo para nós, queridos, que Jacó habitou na terra de Canaã. Até esse momento nós não temos registro de um patriarca que tenha decidido se estabelecer definitivamente na terra de Canaã. Isaac até morou em Canaã, mas não se considerou um habitante daquele lugar, mas um peregrino, um estrangeiro. O primeiro que pensa na possibilidade de se estabelecer em Canaã de forma definitiva é Jacó. E sabe qual é a razão pela qual Jacó decide morar em Canaã? É o que está registrado no verso 12. É o seu apego ao seu filho José. Jacó gostaria de parar e interromper a sua peregrinação, habitar em Canaã, a fim de poder desfrutar do seu relacionamento com seu amado e predileto filho, José. E a Bíblia diz para nós também que em algum momento, Jacó não simplesmente pensava consigo a respeito da possibilidade de morar ali, mas ele decidiu se estabelecer. E a Bíblia, ela dá 2 detalhes sobre esse sentimento de predileção de Jacó por José. Primeiro deles, a Bíblia diz no verso de número 3 o seguinte: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Quando nós lemos Gênesis 29, verso 31, nós encontramos ali escrito por Moisés também a seguinte informação: Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Essa mesma frase que acontece em Gênesis 21, verso 39, ela também aparece agora nesse capítulo 37, mostrando que o mesmo sentimento de preferência que Jacó tinha por Raquel, agora ele tem por seu filho José. Só que em algum momento Jacó, ele externa, ele materializa diante dos outros filhos essa predileção, quando ele dá para o seu filho uma túnica, que também está registrado no verso de número 3. Diz assim a palavra de Deus, na última parte do verso 3. Fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Quando nós lemos 2 Samuel, capítulo de número 13, verso 18 e 19, nós encontramos essa mesma túnica, ou uma túnica com essas características, sendo dada a uma princesa. Em outras palavras, quando Jacó decide presentear José com uma túnica com essas características, ele está querendo tornar ou elevar José como se fosse um príncipe ao redor dos seus demais filhos. Jacó está tirando do secreto do seu coração a sua intenção de tornar José o primogênito. Lembrando a você que no tempo bíblico, o primogênito é aquele que recebia uma bênção espiritual especial e também era aquele que tinha da herança uma parte dobrada. E sabe que se nós lermos atentamente o texto, nós percebemos que Jacó também está aproveitando desta oportunidade para fazer uma situação de revanche em relação ao seu sogro Labão, que havia lhe passado a perna. O Jacó, ele quer fazer de José, que não é, por fato e por direito, o filho primogênito, o filho primogênito. Na verdade, queridos, Jacó está também procurando reparar um erro no passado que fizeram com eles. Agora preste atenção, escute o que eu vou lhe dizer. Não é certo, não há como, não chegamos a lugar nenhum tentando reparar um erro do passado, cometendo um erro no presente. 2 errados não fazem um certo. Aqueles que tentam consertar um erro do passado, cometendo um erro no presente, estão com certeza garantindo uma vida de erros no futuro. É verdade que Jacó foi enganado, foi trapaceado, mas não competia a ele e às suas mãos tentar reparar um erro do passado com um erro no presente, porque isso iria seguramente armazenar mais erros no futuro. Todos nós em algum momento tivemos uma decepção, uma traição, fomos frutos de alguma situação mal resolvida que nos trouxe amargura. Quem aqui nunca foi traído? Eu queria lembrar você nesta manhã que a traição é uma arma que está nas mãos apenas daqueles a quem nós amamos. Mas, querido, se 2021
ou em algum momento da sua história, alguém lhe fez o mal, se você foi alvo de alguma injustiça, se você teve na sua vida alguma perda, não é agindo de forma errada no presente que você vai consertar o seu futuro. Repito a você, 2 errados jamais faz um certo. E o que Jacó não percebia é que a sua predileção e mostrar essa predileção para o José diante dos seus irmãos estava criando uma mola propulsora de terríveis consequências na vida tanto de José e consequentemente para o próprio Jacó. E a narrativa bíblica, ela diz para nós que não bastasse essa predileção, José também teve 2 sonhos. E ele contou desses sonhos para os seus irmãos e para o seu pai. Acontece que quando José conta desses sonhos, a Bíblia diz para nós, no versículo de número 5, o seguinte: teve José um sonho e o revelou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Aqui, na maneira como o texto está no português, nós não conseguimos perceber. Mas Moisés, o escritor de todo o Pentateuco e de Gênesis, por conseguinte, ele faz aqui um jogo de palavras no original. O nome José no original é a palavra Yosef. E essa expressão ainda mais é a expressão Yasaf. Ou seja, Moisés está dizendo, Yosef teve um sonho e os seus irmãos o odiaram ainda mais, Yasaf, Yosef e Yasaf, mostrando a relação do sonho de José com o ódio dos seus irmãos. E a minha pergunta para você é, qual a razão dos irmãos de José odiarem a José porque José teve 2 sonhos? Primeira razão, querido. A primeira razão é porque aqueles 2 sonhos de José foram humilhantes para os seus irmãos. Porque no contexto bíblico, ter sonho significa superioridade espiritual. Quando José diz que ele sonhou, ele está dizendo em relação aos seus irmãos que não receberam nenhum sonho, da sua superioridade espiritual em relação a eles. Um outro ponto, quando José sonha e diz para os seus irmãos que os feixes dos seus irmãos estavam se curvando, se dobrando diante do feixe representado por José, ele estava dizendo o seguinte: aqueles homens que trabalhavam na terra, pastores, sabiam que o feixe de alimento significa a produção de alimento básico. Na interpretação, no entendimento do sonho, esses irmãos perceberam que o significado era que em algum momento eles seriam dependentes financeiramente de José. E mais, eles teriam até que se comportar como servos de José. E por essa razão a revolta e a ira. O Jacó tentou até publicamente repreender José, como está escrito aqui no verso de número 11. Mas o verso termina dizendo que Jacó, na verdade, considerava o caso consigo, ou seja, embora Jacó publicamente ensaiou uma repreensão a José, no seu coração ele aguardava e ansiava pelo cumprimento daquele sonho. Agora, querido, nós precisamos de fazer uma pausa aqui. Porque desse momento em diante, a história de Jacó, a história de José, a história dos maus irmãos de José, vão ter uma reviravolta inimaginável. Maior do que a história de José, seria se alguém tivesse inventado a história de José. Os elementos que vêm a seguir, eles não poderiam, sob hipótese alguma, serem inventados, elaborados e construídos pela imaginação e criatividade humana. Jamais. A história aqui agora, ela segue um outro rumo totalmente inesperado. O texto diz para nós, a partir do verso 12 até o verso 14, que Jacó envia José para visitar os seus irmãos. E aqui, queridos, eu preciso de fazer um parêntese. Eu já ouvi e já li alguns sugerirem que José, ele cumpre o papel do dedo duro. Ele tem a missão de vigiar e dedurar, jamais. Quando nós lemos do verso 12 até o verso 14, nós percebemos que nessa missão de José ir visitar os seus irmãos, por 3 vezes é repetida a palavra Siquém.
E uma coisa que nós aprendemos na leitura da Bíblia é que quando uma palavra se repete sequencialmente dentro de um espaço curto do texto, é porque o autor está chamando a atenção daquela palavra para o leitor. Por que será que por 3 vezes Siquém aparece nesses versos? Por uma razão. Quando nós voltamos à Bíblia no capítulo 34 de Gênesis, nós encontramos uma história muito triste. Diná, filha de Jacó com Lia, foi infelizmente violentada. E quando a gente vai lendo o relato, nós percebemos que lá no finalzinho, Simeão e Levi, filhos de Jacó, eles matam Siquém e Amor. E isso causou um clima de instabilidade e insegurança entre aquela gente e a gente da família de Jacó. Então, para se certificar de que realmente os filhos estavam bem, que o rebanho estavam bem e que as coisas estavam sob certo controle, domínio e pacificadas, Jacó envia José. Por essa razão. E queridos, nesta viagem de José até encontrar os seus irmãos, José vai enfrentar e encarar alguns problemas e dificuldades, inclusive ao encontrar os seus irmãos. José vai enfrentar problemas e encarar o medo. E nesta manhã, possivelmente o ano nem começou direito, e nós já estamos tendo que encarar problemas e enfrentar o medo. E eu gostaria de lembrar para você nesta manhã, querido, que problema e medo são 2 elementos que, embora façam parte da nossa vida, eles não pegam a Deus de surpresa. Não há problema que Deus não consiga lidar. E não há situação de perigo e medo que possa impedir Deus de alcançar você, ou que possa afugentar Deus. Mas o mais bonito dessa história é que enquanto José está enfrentando perigos e o medo, pelo menos por 3 vezes, acontecem aqui na história aparições, surgimento, intervenções especiais e extraordinárias a favor de José. Vou repetir para você. Enquanto José vai enfrentar problemas e o medo de frente, pelo menos 3 intervenções extraordinárias vão acontecer a favor de José. A primeira delas acontece quando Rubem decide não permitir que os seus irmãos matem José. Rubem dá uma outra ideia. Vamos jogar o nosso irmão num poço, numa cisterna seca e vazia. Primeira intervenção. O plano era matar, mas de repente, a favor de José surge a ideia. Não vamos matá-lo, vamos lançar numa cisterna. Uma segunda ideia vem com Judá. Judá decide que não seria o melhor caminho deixar o irmão morrer na cisterna. Vamos vender o nosso irmão para essa caravana que está passando em direção ao Egito. Segunda intervenção que preservou a vida de José. Mas existe uma terceira. E essa terceira parece que ela é bem pouco notada e vista no texto. Poucos falam dessa terceira intervenção na história. E essa eu gostaria de chamar a sua atenção. Gênesis capítulo 15 até o verso 17 diz assim. E um homem encontrou a José. Eu vou ler uma vez mais para você. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou, que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos, diz-me onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. O texto está dizendo para nós que José está andando, em algum momento ele se perde no caminho. Ele está perdido. E no momento no qual ele está perdido, um homem o encontra. Veja, o texto não diz que José encontrou um homem. O texto diz que um homem encontrou José perdido. E queridos, Moisés quando escreve o texto, quando ele coloca aqui homem, ele usa a expressão ish, que no hebraico significa homem. E sabe onde essa expressão aparece antes de aparecer aqui?
Volte comigo às páginas da sua Bíblia para Gênesis capítulo 32, verso 24. Gênesis capítulo 32, verso 24. É a famosa e linda história da transformação de vida de Jacó. Gênesis capítulo 32, verso 24 diz assim: ficando ele só, a Bíblia está falando de Jacó, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Volte agora para Gênesis capítulo 37. Nós acabamos de ler que Jacó, num tremendo momento de ansiedade, vivendo uma crise pessoal, lá no vale de Jaboque, ele foi encontrado por um homem. E nós sabemos, porque nós conhecemos essa história, que este homem era o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. E agora o texto está dizendo para nós que quando José está andando perdido, ele é encontrado por um homem. Esse homem providencialmente entra na vida de José. E esse homem, quando entra na vida de José, indica o caminho pelo qual ele deve seguir para encontrar os seus irmãos. O bonito dessa parte é que José só pode encontrar os seus irmãos porque ele foi encontrado por esse homem. Uma intervenção extraordinária na vida de José. Mas olha só. Quando a gente para e se debruça sobre o texto e a história, naquela série que eu fiz sobre Lucas e as parábolas de Lucas 15, eu disse a você e repito, nós precisamos de ter um certo cuidado com as histórias que nós já conhecemos. Porque algumas partes importantes da história, por ser conhecida, nós deixamos que passe em branco diante dos nossos olhos. E eu tenho uma pergunta para te fazer agora. Eu tenho uma pergunta a fazer a você, que merece a nossa atenção e a gente precisa de encontrar uma resposta para ela. A gente não pode continuar a história sem nos determos na resposta a essa pergunta. Escute só. Por que será que um homem, que Deus, quando encontra Jacó no meio de uma crise de ansiedade, ele fere a coxa de Jacó? Por que quando um homem encontra José perdido, ele vai enviar José por um caminho, que o caminho final levará José como escravo para o Egito? Eu quero saber de você o seguinte: por que será que quando Jacó pede uma bênção, Deus o torna manco? Por que quando José está buscando pelos seus irmãos, esse homem vai indicar um caminho que vai levar José para o Egito como escravo? Eu quero saber de você nesta manhã, por que Deus, quando vai abençoar a Jacó, o fere? Por que quando ele vai mostrar o caminho, ele envia José direto para a mão dos seus assassinos? Aqueles homens estão tramando matá-lo. Não é estranho, querido, que algumas vezes na nossa vida, nós estamos diante de uma crise, de um problema, estamos perdidos, estamos com necessidades reais e básicas, e nós oramos a Deus e clamamos ao Senhor, e o problema não é que a resposta não vem do nosso jeito. O problema parece que às vezes nós oramos e as situações pioram na nossa vida. Você já experimentou a sensação de orar a Deus e parece que as suas orações não são ouvidas? Isso é ruim. Mas pior do que isso, é quando você tem um encontro com Deus, você busca o Senhor, e coisas ruins ainda assim acontecem a você. E eu quero saber nesta manhã por que Deus, quando encontrou Jacó, o feriu. Por que Deus, quando encontrou José, o mandou diretamente para a mão daqueles que tramavam a sua morte. E ao mudar de plano, enviaram José para o Egito como escravo. Existem aqui, queridos, duas lições que nós temos que aprender. A primeira delas, Deus não prometeu atender às nossas vontades. Deus prometeu atender às nossas necessidades. Queridos, Deus nunca se comprometeu em tornar a nossa vida um mar de rosa, em tornar a nossa vida cômoda, fácil, gostosa de ser vivida. Deus nunca nos prometeu isso. Ao contrário,
Deus nunca nos prometeu que seria um máximo de felicidade e um mínimo de sofrimento. O que Deus prometeu para mim e para você é que em João 14, capítulo 14, verso 1 e 2, diz assim: não se turbe o vosso coração. Por quê? Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Deus não nos prometeu uma vida fácil. Deus não nos prometeu zona de conforto. Deus nos prometeu um lar eterno e salvação, querido. E quando eu falo de salvação, eu falo do compromisso de Deus de nos salvar. E o compromisso de Deus de nos salvar começa nos salvando de nós mesmos. O nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo não é o mundo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Veja que as grandes besteiras, as decisões mais equivocadas que nós tomamos na vida, ninguém nos amarrou, ninguém nos forçou. Foi de livre, espontânea vontade. E muitas vezes, certos e conscientes de que era coisa errada a fazer, fomos lá e fizemos. E por essa razão, o compromisso de Deus, o primeiro deles na nossa salvação, é salvar a nós mesmos, de nós mesmos. É salvar você de você. E esse é o trabalho da transformação do caráter. E querido, que trabalho duro e penoso. Que trabalho difícil é o trabalho da transformação do caráter de um indivíduo. Não é obra fácil. Na minha mensagem de Feliz Ano Novo para você, eu coloquei o link de uma meditação matinal chamada Olhando para o Alto, da senhora Ellen White. Você pode ler todas as meditações, cada dia um texto diferente. No dia 24 de dezembro, a meditação da senhora Ellen White, ela diz assim, quase que no final, terminando o seu último parágrafo. Escute só, querido. E ela fala sobre o trabalho de Deus de transformar a nossa vida. O brilho das joias de Cristo depende do polimento que elas recebem. E eu gostaria de dizer que você é joia de Cristo. Você é joia do Senhor Jesus. Esse texto está falando de você e para você. Deus não nos obriga a sermos polidos. Temos a liberdade para escolher entre ser polidos ou permanecer foscos. Mas todos quantos são proclamados dignos de um lugar no templo do Senhor, devem submeter-se ao processo de polimento. Devem consentir que se eliminem as extremidades agudas de seu caráter, para que este seja adequadamente adaptado a representar a perfeição do caráter de Cristo. Escute só, o processo é severo e difícil. O processo é severo e difícil. Fere o orgulho humano. Cristo aprofunda a experiência que o homem, em sua autossuficiência, considerava completa e elimina a exaltação do próprio caráter. Bendita seja a experiência, enquanto severa, dura, que concede novo valor à pedra, capacitando a brilhar com vivo fulgor. Queridos, sabe por que quando Jacó encontrou Deus, Deus feriu a sua perna? Sabe por que quando José encontrou a Deus, Deus enviou para a mão dos seus assassinos, dos seus irmãos? Porque o primeiro compromisso de Deus é com a nossa salvação, é a salvação da nossa própria vida e de nós mesmos. E Deus sabe que para nos salvar de nós mesmos e transformar o nosso caráter, é necessário muitas vezes um processo dolorido, duro, severo, que fere, que machuca o próprio orgulho humano. E o que me admira em Deus, queridos, e o que me admira em Deus, é essa tremenda capacidade que Deus tem de, como um pai amoroso, permitir que a gente passe por algumas experiências difíceis na nossa vida, porque Ele sabe que o fim delas é a nossa salvação. E sabe por que mais Jacó foi ferido e José foi enviado como escravo? E essa é uma explicação um tanto quanto dura. Honestamente, é uma verdade inconveniente que você não vai ouvir em muitos púlpitos por aí. É uma mensagem que não nos agrada. Mas a verdade, querido,
é que Deus quer nos salvar, mas Deus quer salvar a todos nós também. E esse todos nós, inclusive, inclui aqueles que são maus, aqueles que negam a Deus, aqueles que ofendem a Deus, aqueles que fizeram, inclusive, contra o próprio povo de Deus, coisas terríveis. Deus não queria salvar apenas Jacó, os irmãos maus de José e José, Deus queria salvar todo o Egito. E escute só o que eu vou lhe dizer. Talvez não é algo agradável de se ouvir, mas é uma verdade. Deus sabe que se for necessário sacrificar alguns de nós pela salvação de outros, Ele não se poupará. A verdade bíblica é que, por vezes, a salvação de outros, e esse outros pode ser gente ruim, gente má. Se isso necessitar da salvação ou do sacrifício de outros de nós, Deus não se poupará. Por vezes, a salvação do outro significa o meu sacrifício pessoal. E por isso, queridos, que José é enviado para o Egito. E amados, a narrativa bíblica continua. E de repente nós chegamos no verso de 24 e 25. Eu gostaria da sua atenção para o verso 24 e 25, que diz assim: E tomando, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer o pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levaram para o Egito. Esse verso aqui, ele contém algumas verdades que vão ser reveladas no futuro. Primeira verdade, esses dois versos, eles são um prenúncio, mas não, por exemplo, por contraste do que acontecerá no futuro. Porque nesta cena aqui, está José dentro de um poço seco e vazio, enquanto seus irmãos estão comendo. O que a gente vai acompanhar ao longo da história é que lá no futuro, são os irmãos de José que, devido a uma seca, vão vir visitá-lo em busca de comida. Esse texto também nos traz algo aqui, queridos, extraordinário. O texto diz assim, na parte primeira do verso 25, os irmãos de José olharam e viram. Olharam e viram. E essa é uma expressão técnica cunhada por Moisés. Essa expressão, ela aparece outras duas vezes na Bíblia. Olharam e viram. Quer saber aonde Moisés também colocou essa expressão técnica, olharam e viram? Gênesis capítulo 18, verso 2. Volte um pouquinho às páginas da sua Bíblia. Gênesis capítulo 18, verso 2. Gênesis capítulo 18, verso 2 é a história de Abraão, avô de José, bisavô de José, e diz assim, verso 1, apareceu o Senhor a Abraão, ou seja, o texto está dizendo que Deus se apresentou a Abraão, nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Escute só o verso 2, levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. O texto está dizendo que em algum momento do calor do dia, e não apenas em algum momento do calor do dia, em algum momento da situação e da trajetória de Abraão, que tinha grandes expectativas e esperanças quanto ao futuro, mas não viu o quadro se abrir, naquele dia ele olhou e os olhos dele viram o Senhor aparecer diante dele. Ou seja, salvação, livramento. Venha comigo agora para Gênesis capítulo 22, alguns capítulos mais à frente. Gênesis capítulo 22, verso 13. Um texto conhecidíssimo de todos nós. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Naquele momento, quando Abraão estava para sacrificar Isaque, você sabe que tudo o que Abraão não gostaria de dar para Deus é Isaque. Quando ele estava por matar e sacrificar a Isaque, naquele momento os seus olhos viram quem? O cordeiro, a salvação. E agora no capítulo 37, no verso 25,
O texto está dizendo para nós que os irmãos estão assentados e Moisés usam a mesma expressão. Eles então olharam e viram. O que eles olharam e viram? Uma caravana. O que Moisés está querendo dizer dessa caravana? Que essa caravana que está passando ali não é coincidência, é providência. Que essa caravana que está passando ali é a caravana da salvação de Jacó, dos irmãos maus, do próprio José e inclusive do Egito. O que Moisés está querendo dizer com esse texto é um prenúncio da salvação que está a caminho. O que Moisés está querendo dizer para esse texto é que naquele momento eles não sabiam. Eles estavam vendo uma caravana que levaria José como escravo para o Egito. O que eles não percebiam é que um dia José no Egito receberia a caravana dos seus irmãos para salvá-lo. E queridos, quando essa caravana passa, o texto diz no verso 26 o seguinte: então disse Judá. Então disse Judá. A ideia de Judá foi retirar o seu irmão do poço e vendê-lo como escravo para o Egito. Grave aí com você. Então disse Judá. Grave isso com você. E daqui para baixo, existem pelo menos 3 ironias no texto. Primeira ironia. José foi vendido, como está escrito no verso de número 28, por 20 ciclos de prata. Por que será que Moisés fez questão de registrar 20 ciclos de prata? Primeira razão, porque o valor médio de um escravo nesse contexto era de 30 ciclos de prata. O texto está dizendo que na hora de negociar com aqueles homens, os irmãos de José negociaram pelo mínimo possível. Sabe qual que é a ironia aqui? Que os irmãos que negociaram José como escravo para o Egito, com o valor mínimo possível, lá na frente vão negociar com José para libertar Benjamim de ser um escravo no Egito pelo máximo possível. A ironia do texto é que José é vendido pelo mínimo possível pelos seus irmãos, mas no futuro seus irmãos vão tentar negociar a favor de Benjamim por José com o máximo possível. Uma outra ironia no texto. Lá no comecinho do capítulo, a gente percebe que aquela capa, que aquela túnica, gerou raiva na vida dos irmãos. Agora essa túnica se transforma em um álibi para esconder o crime que eles cometeram. Aquilo que era motivo de raiva se tornou na mão deles um álibi, um livramento para eles encobertarem o crime que eles cometeram. Uma outra triste ironia. Um dia, Jacó enganou seu pai usando nas suas mãos, nos seus braços e no seu pescoço, pele de bode para enganar o pai. Agora Jacó vai ser enganado pelos filhos com o sangue de bode passado naquela capa. São algumas ironias do texto e da vida. Agora, querido, eu preciso dizer para você que o texto começou com Jacó enviando José. E aparentemente o texto está terminando com Jacó lamentando a morte de José. Leia os 2 últimos versos comigo. Verso 35. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. Quero fazer uma pausa antes de ler o verso 36. O verso 35, se ele terminasse o capítulo, se ele terminasse a narrativa, ele terminaria como? Jacó está chorando, está lamentando. Jacó, inclusive, já anuncia: pelo resto da minha vida, eu vou chorar e lamentar a morte do meu filho, porque o meu filho está morto. O ponto é, o verso 35, o penúltimo, está dizendo que José está morto. Motivo de profunda angústia para Jacó. O texto começou dizendo que Jacó, como patriarca, pensou: eu vou habitar e me estabelecer aqui, porque eu quero viver com José. O texto está terminando, José morreu. Isso é a nossa vida. Essa é a realidade da nossa história.
Quantos começos de esperança, quanto fim de tristeza. Quantos planos bem elaborados, bem pensados, quantas decisões que nós tomamos pensando que o fim de todas as coisas será o melhor possível. E de repente a realidade, como uma bigorna, se impõe e está tudo perdido. E daqui a pouco as nossas boas intenções, os nossos bons planos, e daqui a pouco as nossas boas decisões, e daqui a pouco as nossas boas iniciativas, tudo aquilo é interrompido pelo mal. E parece que de alguma forma, queridos, às vezes nós entendemos que o mal, ele é soberano ao bem. Para alguns de nós, o mal cortou na carne, machucou profundamente, roubou o nosso sonho, a nossa expectativa. Para alguns de nós, o mal roubou alguém que a gente amava de todo o coração. Para alguns de nós, o mal roubou a nossa esperança, roubou o nosso futuro, roubou a nossa fé, roubou a nossa sorte, roubou tudo de nós. E o texto está dizendo que Jacó está chorando porque José morreu. E José era tudo para Jacó. Mas o texto não terminou aqui. Existe um outro verso, o verso 36. E esse verso 36, ele é um golpe, ele é como uma machadada bem dada e certeira. A realidade que parece impor que o mal tem a palavra final. Porque enquanto Jacó está chorando a morte de Moisés, o verso 36 está anunciando o quê? Leia comigo. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Enquanto Jacó está chorando a morte de Moisés, o verso 36 está dizendo, José está vivo, passa bem, e foi vendido para o alto oficial do Egito. Potifar, abreviação de Potífera, que significa aquele que foi dado a Rá. 2 versos, 2 universos, 2 realidades, uma contrastando a outra. Uma está dizendo, acabou, começou assim, mas não terminou do jeito que eu queria. Um outro verso dizendo, está tudo ok, está tudo muito bem. Queridos, quando nós lemos o verso 36, José está bem, está vivo e foi vendido ao oficial do Egito, a gente precisa primeiramente voltar a Judá. Lembra que eu pedi para você não se esquecer de Judá? Porque Judá diz o seguinte, olha, vamos vender o nosso irmão como escravo. Olha que atitude má. Vender um irmão para escravo, você não vende nem um inimigo para ser escravo, quanto mais um irmão. O que a gente não consegue perceber e notar às vezes na história, e na história de José, é que embora existe sim o livre-arbítrio, que embora existe liberdade, Deus é soberano a tudo e a todos. O mal que ao longo da história foi sendo planejado contra José, as ações e iniciativas para matá-lo, para jogá-lo numa cisterna e deixar ele morrer, para ser vendido para uma caravana, a venda à casa de Potifar, tudo isso estava por detrás dos bastidores, por detrás da cortina da vida, sendo acompanhada e dirigida por Deus. Querido, eu quero lembrar você nesta manhã, que o nosso Deus tem a extraordinária habilidade, a gente não entende, a gente não sabe como, mas o nosso Deus tem a extraordinária habilidade de transformar um mal em um bem. O nosso Deus consegue pegar as piores coisas da nossa vida, aquelas que nos fizeram, ou aquelas que nós fizemos a nós mesmos e aos outros, e Deus consegue transformar as piores coisas e todo o mal num grande bem. Escuta o que eu vou lhe dizer. Eu já disse isso aqui na minha igreja. Para aqueles que se converteram a Deus de todo o coração. Escute só. Para aqueles que se converteram a Deus de todo o coração.
para aqueles que todos os dias se consagram ao Senhor. Para aqueles que todos os dias fazem da sua primeira atividade o consagrar da sua vida ao Senhor. E para aqueles que obedecem fielmente a Deus, custe o que custar, não olhando as consequências, vivendo fielmente a Deus como José viveu, ainda que tudo dê errado, é porque tudo está dando certo. Eu vou repetir para você, querido. Para aqueles que se converteram a Deus, para aqueles que todos os dias se consagram ao Senhor, para aqueles que lutam e se esforçam por obedecer à vontade de Deus sem pensar e ter medo das consequências, e elas virão, ainda que dê tudo errado, é porque tudo está dando certo. E sabe o que me chama a atenção na história de José? Deus apareceu para Abraão, Deus apareceu para Isaac e para Jacó, eles viram a Deus, mas Deus da mesma forma não apareceu para José. O que me chama a atenção na história de José é que a gente não vê aqui manifestação de milagre. Não tem milagre sobrenatural acontecendo. Mas queridos, tem a mão de Deus guiando cada passo, medindo o limite do mal e fazendo com que os planos de Deus de salvar a eles todos aconteçam. Eu quero terminar nesta manhã lendo o último verso. Finalzinho do livro de Gênesis, Gênesis 50. Último capítulo de Gênesis. Você lembra? A história começou Jacó tendo sonhos em relação a conviver com José. Para o dia de hoje, no capítulo 37, a história está dizendo que o sonho de Jacó recebeu um golpe certeiro. Mas a história também está dizendo para nós, queridos, que José está vivo, passa bem. Que aquela caravana que passou ali era a caravana da salvação. Aquilo foi providencial. Os golpes duros da vida que assolaram e atingiram José não foram obra do acaso. Foi obra do escultor, daquele que quer lapidar corações, que quer salvar a nós de nós mesmos e nos fazer meios e instrumentos de salvar o outro. E a história termina dizendo que Judá, ou o mal de Judá, fora transformado no bem. Leia comigo Gênesis capítulo 50, verso 20. Gênesis 50, verso 20. Palavras de José. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Não há negação da realidade. José diz, vocês quiseram me matar. Vocês quiseram me destruir. Vocês me venderam como escravo para o Egito. Vocês fizeram o mal contra mim, mas continua. Porém Deus o tomou em bem. Porém Deus o tomou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O que ninguém via, o que ninguém sabia, é que não era o mal que estava tendo a palavra final, mas era Deus passo a passo tomando o mal com a sua extraordinária capacidade e transformando um mal num bem. A salvação da família de Jacó e a salvação de todo o Egito. Queridos, nesta manhã seguramente eu falo para pessoas que estão sendo assoladas e atormentadas pelo mal. Existe gente aqui com certeza que quando olha ao seu redor, se sente na escravidão do Egito. Se sente apunhalado pelas coisas fatídicas da vida. Sorte que se transformou em azar. Felicidade em tristeza. Decisões que geraram más consequências. Eu queria lembrar você, nesta manhã, que a história de José nos ensina. Se nos convertermos a Deus, nos consagrarmos a Deus e andarmos obedientemente a Deus, querido, as piores tragédias da nossa vida, Deus todas as transformará em um bem.
cristão não anda por certeza. Cristão caminha por confiança. Cristão não anda por aquilo que vê, anda por fé. E eu espero que nessa jornada da sua vida, ao enfrentar a realidade dura, cruel do mal, você possa converter-se ao Senhor, consagrar-se ao Senhor e obedecer fielmente ao Senhor, custe o que custar. E nesse momento eu queria orar contigo. Eu queria convidar você a da sala da sua casa. Pode ser que alguém esteja dirigindo. Pode ser que você esteja num cômodo separado. Eu gostaria de convidar você a nós orarmos juntos ao Senhor. Gostaria de pedir ao Senhor, o bom Deus, para que possa tomar todo e qualquer mal da sua vida e transformar isso num bem. Que através da sua história, da sua experiência, o nome do nosso Senhor Deus seja glorificado. Que as pessoas, ao olharem a sua vida, possam glorificar o Deus de Abraão, Isaque, Jacó e José. E que a sua vida, querida, não venha se perder, ao contrário, que o mal nas mãos de Deus seja para a tua salvação e para a salvação de outros. Convido você a se ajoelhar e junto nós orarmos ao Senhor. Santo e bom Deus que estás nos céus, honrado, glorificado, exaltado seja o seu nome. O Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. Todas as coisas estão dentro do teu reino. O Senhor é o Criador de todas elas. Tudo te obedece, tudo te sujeita, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor. Que essa visão da sua grandiosidade, que essa percepção da realidade de que o Senhor é um Deus infinito possa, querido Deus, encharcar os nossos olhos e a nossa mente. Que possamos nos relacionar à luz de um Deus todo-poderoso e todo-amoroso. Querido Deus, espero que não tenha nenhum ingênuo aqui. Nós sabemos que o mal é uma realidade que bate à porta de todos nós. Não existe, querido Deus, quem possa dizer, o mal não me toca. E não está na nossa sorte, na nossa escolha. Ainda que pudéssemos nos privar, o mal está no mundo e ele chega até nós. E querido Deus, é duro termos que lidar com o mal. As consequências dos nossos erros, a consequência dos erros dos outros e aquilo que frontalmente o inimigo do Senhor faz contra nós. Mas, querido Deus, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, que haja conversão na nossa vida. Que haja um desejo sincero e real de todas as manhãs, a nossa primeira atividade na rotina seja nos consagrarmos ao Senhor. E que possa haver disposição para sermos fiéis e obedientes ao Senhor, a despeito do que possa acontecer. Pois aí sim, todo o mal será transformado, querido Deus, num bem na nossa vida, pela tua capacidade e extraordinário poder. Deus, conserve a nossa vida, mas por favor, mais do que isso, nos salve para o teu reino. E querido Deus, se a nossa vida necessitar de ser sacrificada, para que outros possam se salvar, nos dê dessa boa vontade. Que para nós seja alegria o sacrifício em favor da salvação dos outros. Abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que estão abatidos e tristes, aqueles que estão em necessidade material, aqueles que estão longe do Senhor. Que o teu Espírito Santo visite a todos e permaneça conosco na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.
Queridos, eu desejo a vocês um bom restante de sábado. Que a bênção do Senhor nosso Deus esteja com você. Eu também quero agradecer a todos aqueles que estão aqui como equipe de apoio, que tornaram possível nós estarmos juntos conectados pela internet. Que Deus abençoe a todos nós. Espero reencontrar você quarta-feira no nosso culto de oração e no próximo sábado para o segundo sermão da nossa série Enfrentando a Realidade. Que Deus te abençoe. Feliz sábado. Agradecemos a Deus por esse momento de adoração, por essa mensagem extraordinária e vamos nos despedir na certeza de que Deus nunca nos deixará. Aconteça o que acontecer, Deus estará sempre conosco. Amém? Vamos cantar o hino Nunca Te Deixarei.